Imagine um mundo onde anjos descem dos céus, gigantes caminham pela terra e segredos divinos são sussurrados ao vento, apenas para serem silenciados por séculos. Essa é a história que a humanidade esqueceu. Uma narrativa tão poderosa que foi escondida das páginas da Bíblia, guardada como um tesouro proibido. Estamos falando do livro de Enoque, um texto antigo que desafia tudo o que pensamos saber sobre nossas origens, o mal que nos cerca e o destino que nos aguarda. Prepare-se para uma jornada que vai além do tempo, até as profundezas de um passado místico, onde Enoque, o sétimo depois de Adão, tornou-se o guardião de revelações que poucos ousaram compreender. A história da humanidade é um mosaico de mitos e verdades, costurado por fios de mistério que atravessam gerações. Entre esses fios, poucos são tão intrigantes quanto o livro de Enoque, uma obra que fala de anjos caídos, dos nefilins e de um dilúvio que mudou o curso do mundo. Escrito em um tempo distante, esse livro não é apenas uma relíquia, é uma janela para um passado que a maioria de nós nunca conheceu. Enoque, um homem de fé inabalável, foi escolhido por Deus para testemunhar os segredos do céu e da terra. Um profeta cuja jornada o levou além da morte, diretamente aos braços do divino. Mas por que esse texto, tão rico em detalhes e visões, foi excluído das escrituras sagradas que hoje reverenciamos? Que verdades ele guarda que poderiam abalar as fundações da fé tradicional? Se você é fascinado por mistérios antigos e quer explorar mais sobre essa história esquecida, não perca a chance de se inscrever agora. A cada novo conteúdo, mergulhamos juntos nas profundezas do passado, desvendando segredos que a história tentou apagar. Clique no botão de inscrição e junte-se a nós nessa aventura única. A saga do livro de Enoque começa com sua redescoberta, um evento que parece saído de um conto de aventura. No final de 1946 e início de 1947, adolescentes beduínos pastoreavam suas cabras perto do Mar Morto, em uma região árida que hoje chamamos de Cisjordânia. Um deles, por curiosidade ou tédio, atirou uma pedra em uma caverna e ouviu o som de algo se quebrando. Ao entrar, encontraram jarros de barro selados, contendo pergaminhos de couro e papiro que datavam de mais de 2000 anos. Esses tesouros, conhecidos como os pergaminhos do Mar Morto, incluíam fragmentos do livro de Enoque, um texto que havia sido perdido para o mundo ocidental por séculos. A descoberta atraiu estudiosos, arqueólogos e caçadores de relíquias, que desenterraram milhares de fragmentos em cavernas próximas, revelando um universo literário que ecoava tradições antigas. O livro de Enoque é composto por 5 seções distintas, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre o divino e o humano. A primeira, chamada de Livro dos Vigilantes, narra a queda dos anjos, seres celestiais que, fascinados pelas filhas dos homens, abandonaram o céu para se unir a elas. Dessa união nasceram os nefilins, gigantes poderosos que trouxeram caos e violência à terra. Deus, em sua justiça, enviou os arcanjos Miguel, Gabriel e Uriel para prender esses vigilantes em um abismo sombrio, enquanto os nefilins e sua influência maligna foram apagados pelo dilúvio. Enoque, como testemunha, registrou esses eventos, alertando a humanidade sobre as consequências do pecado. A segunda parte, as parábolas, apresenta visões do Messias, o Filho do Homem, que julgará os vivos e os mortos no fim dos tempos. Aqui encontramos ideias pioneiras sobre ressurreição e redenção, temas que ressoariam séculos depois no Novo Testamento. O terceiro volume, o Livro das Luminárias Celestiais, é um guia cósmico, detalhando os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, e como esses corpos celestes regulam o tempo e as festas sagradas. O quarto, o Livro das Visões dos Sonhos, leva Enoque através de sonhos proféticos, desde a criação com Adão e Eva, até o dilúvio e o futuro de Israel.
culminando em um novo céu e uma nova terra. Por fim, a Epístola de Enoque reúne ensinamentos e profecias, incluindo advertências sobre o anticristo e a promessa de salvação para os justos. Mas quem era Enoque? Na Bíblia, ele aparece brevemente em Gênesis 5 como o sétimo após Adão, um homem que andou com Deus e foi levado ao céu sem provar a morte. O livro de Enoque expande essa narrativa, retratando-o como um profeta visionário, um mediador entre Deus e os anjos caídos. Em sua jornada celestial, ele atravessou 10 céus, cada um mais glorioso que o anterior, até chegar ao trono de Deus, onde viu querubins de fogo e ouviu a voz divina como um trovão. Ele também contemplou o Filho do Homem, o Messias, e a árvore da vida reservada aos justos. Essas visões tão vívidas e detalhadas contrastam com a simplicidade do relato bíblico, levantando a questão: por que essa história foi deixada de fora? A exclusão do livro de Enoque do cânon bíblico não é um mistério simples. Para os judeus, na formação do Tanakh, e para os cristãos, no Concílio de Niceia e outros debates teológicos, a autenticidade e a inspiração divina eram critérios essenciais. O livro de Enoque, embora influente entre algumas comunidades judaicas e cristãs primitivas, apresentava contradições com textos aceitos como Gênesis. Por exemplo, enquanto Gênesis 6 menciona os filhos de Deus e os nefilins de forma vaga, Enoque os detalha como anjos rebeldes e seus filhos gigantes, uma narrativa que alguns consideraram fantasiosa ou herética. Além disso, sua autoria é questionada. Estudiosos acreditam que o texto foi escrito entre os séculos III a.C. e I d.C., e muito depois da vida de Enoque, o que o classifica como pseudo-epígrafo, uma obra atribuída a alguém que não a escreveu. Outro fator é o conteúdo teológico. O livro sugere que anjos caídos ensinaram à humanidade artes proibidas, como feitiçaria e astrologia, e até mesmo se arrependeram, ideias que divergem da visão bíblica de Satanás como o originador do mal, sem chance de redenção. Passagens como a do demônio Azazel, assumindo a culpa pela corrupção da terra, ou Enoque mapeando todas as estrelas, algo impossível, segundo Jeremias 33:22, chocavam-se com a ciência e a fé da época. Para a igreja primitiva, que buscava unificar doutrinas, essas discrepâncias eram inaceitáveis. Ainda assim, o livro de Enoque não foi completamente esquecido. Ele é parte do cânon da Igreja Ortodoxa Etíope e Eritreia, onde é reverenciado como escritura sagrada. Fragmentos em aramaico, grego e latim encontrados nos pergaminhos do Mar Morto mostram que ele circulava entre os essênios, uma seita judaica que valorizava textos apocalípticos. Até o Novo Testamento o cita, como em Judas 1:14-15, onde uma profecia de Enoque é mencionada, sugerindo que seus ensinamentos ecoavam entre os primeiros cristãos. A história dos vigilantes e dos nefilins é talvez o coração do mistério. Esses anjos, parte do conselho divino, sucumbiram à tentação e geraram uma raça que trouxe destruição. O dilúvio, narrado como um ato de purificação, foi a resposta de Deus, com Noé escolhido para preservar a vida. Mas o livro de Enoque vai além, detalhando o aprisionamento dos vigilantes e as visões de Enoque como um alerta eterno. É uma narrativa que mistura o divino e o humano, o celestial e o terreno, desafiando nossa compreensão do bem e do mal. Enoque não era um homem comum. Sua fé o elevou acima da morte. Sua visão atravessou os céus e suas palavras desafiaram o silêncio imposto pelos séculos. Ele viu os anjos caídos serem julgados, os nefilins devastarem a terra e o Messias surgir como luz em meio às trevas. Essas revelações, gravadas no livro de Enoque, são um convite a explorar um passado que a humanidade enterrou, mas que ainda sussurra verdades inquietantes.
Por que um texto tão poderoso foi escondido? Que segredos ele guarda que ainda ecoam em nossa alma? O livro de Enoque é mais do que um relato antigo. É um espelho que reflete as perguntas mais profundas da existência. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Enoque, o sétimo depois de Adão, foi um homem cuja vida transcendeu o ordinário, um profeta que caminhou com Deus e foi levado ao céu sem provar a morte. Seu livro, perdido por eras, reapareceu como um grito do passado, trazendo histórias de anjos rebeldes, gigantes nascidos do pecado e um dilúvio que lavou a terra. Mas sua exclusão da Bíblia levanta um enigma. O que havia nessas páginas que os guardiões da fé temeram revelar? Se você quer desvendar esses mistérios e mergulhar em narrativas que desafiam o tempo, inscreva-se agora. Cada novo conteúdo é uma porta para o desconhecido, uma chance de explorar o que foi esquecido. Clique no botão de inscrição e venha conosco nessa jornada rumo ao passado oculto. A redescoberta do livro de Enoque é uma história digna de lendas. Em 1946 e 1947, perto das águas salgadas do Mar Morto, jovens beduínos cuidavam de suas cabras quando um deles jogou uma pedra em uma caverna e ouviu um estilhaçar. Dentro, encontraram jarros de barro contendo pergaminhos frágeis, alguns em couro, outros em papiro. Esses documentos, datados de mais de 2 milênios, eram os pergaminhos do Mar Morto, e entre eles estavam fragmentos do livro de Enoque. A notícia se espalhou como fogo, trazendo arqueólogos e curiosos que, em cavernas vizinhas, desenterraram um tesouro de textos antigos, incluindo obras relacionadas como o Livro dos Gigantes e o Livro do Jubileu. Dividido em 5 partes, o livro de Enoque é uma tapeçaria de visões e advertências. O livro dos vigilantes abre a narrativa com os anjos caídos, chamados de vigilantes, que, atraídos pelas mulheres humanas, desceram à terra. Dessa união proibida, nasceram os nefilins, seres colossais que espalharam violência e corrupção. Deus respondeu com justiça. Os arcanjos Miguel, Gabriel e Uriel foram enviados para prender os rebeldes em um abismo de trevas, enquanto o dilúvio, liderado por Noé, apagou os nefilins e purificou a terra. Enoque, testemunha desses eventos, registrou tudo como um alerta eterno. Nas parábolas, Enoque vislumbra o Filho do Homem, o Messias, que trará julgamento e redenção. Essas visões, com menções à ressurreição e ao fim dos tempos, parecem ecoar nas promessas do Novo Testamento. O livro das luminárias celestiais revela os segredos do cosmos, explicando como o Sol, a Lua e as estrelas guiam os ciclos da criação, um chamado à obediência divina através do tempo. Já o livro das visões dos sonhos leva Enoque por uma viagem profética. Ele vê Adão e Eva, o dilúvio, a história de Israel e um futuro onde os justos habitam uma nova terra sob um novo céu. A Epístola de Enoque, por fim, é um legado de sabedoria, com profecias sobre o anticristo e a salvação, deixado para seus filhos e para nós. Enoque, o homem por trás do livro, é uma figura de luz em um mundo de sombras. Na Bíblia, Gênesis 5 o descreve como alguém que andou com Deus e foi levado ao céu, um destino único. Mas o livro de Enoque o transforma em um viajante celestial. Em sua jornada, ele cruzou 10 céus, cada um repleto de maravilhas. Arcanjos gloriosos, o trono de Deus cercado por querubins flamejantes, o Filho do Homem em sua majestade e a árvore da vida prometida aos justos. Ele também viu o abismo, um lugar de fogo e tormento onde os vigilantes pagam por seus pecados, e o reino dos mortos, dividido entre justos e ímpios, aguardando o julgamento final. Por que, então, esse texto foi rejeitado? A resposta está na história e na teologia. Quando o cânon judaico e cristão foi formado entre os séculos III a.C. e IV d.C., a prioridade era a coerência e a autoridade divina.
O livro de Enoque, escrito provavelmente por autores posteriores e não por Enoque, era visto como pseudo-epígrafo, uma obra de autoria duvidosa. Suas ideias, como anjos ensinando feitiçaria, Azazel como origem do mal ou os vigilantes se arrependendo, chocavam-se com Gênesis, que culpa a humanidade pelo dilúvio, e com a visão bíblica de Satanás como o adversário irredimível. Detalhes como o mapeamento das estrelas ou o céu feito de cristal também pareciam fantasiosos diante da ciência e da fé emergente. Apesar disso, o livro de Enoque deixou marcas. A Igreja Ortodoxa Etíope e Eritreia o inclui em seu cânon, e os pergaminhos do Mar Morto provam sua influência entre os essênios. No Novo Testamento, Judas cita uma profecia de Enoque, mostrando que suas palavras ressoavam entre os primeiros cristãos. Sua narrativa dos vigilantes e nefilins, em especial, é um fio que conecta mitos antigos ao plano divino, sugerindo que o mal nasceu de uma rebelião celestial, punida pelo dilúvio e testemunhada por Noé. Os vigilantes, esses anjos do conselho divino, escolheram a terra sobre o céu, gerando os nefilins, cuja força e maldade desafiaram a criação. Deus os julgou, mas sua influência, artes como a guerra e a magia, permaneceu como um eco sombrio. Enoque, mediador entre o divino e o humano, viu tudo: o caos, a purificação e a promessa de um novo começo. Sua história nos provoca: e se o livro de Enoque fosse aceito? Como nossa fé seria diferente? Essa jornada não termina aqui. O livro de Enoque é um convite a refletir sobre o que foi perdido e o que ainda podemos encontrar. Se esse mergulho no passado oculto te inspirou, compartilhe com um amigo e deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos que desvendam os segredos da história. Até a próxima aventura!